Sob o sol escaldante, corpos cobertos de escamas deslizam silenciosos, herdeiros de uma linhagem ancestral que atravessou eras. Nos olhos fixos dos répteis, cintila a memória dos dinossauros e o instinto dos predadores implacáveis. Criaturas que transformam cada passo suspense e cada movimento em cena primordial da vida na Terra. Os répteis são um grupo de animais vertebrados, tetrápodes, que possuem 4 membros, amniotas, ou seja, que os seus embriões são rodeados por uma membrana amniótica, são pluricelulares e eucariontes. Além disso, eles também são ectotérmicos, mas também podem ser chamados de psilotérmicos, ou seja, a sua temperatura corporal ela vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Os corpos dos répteis são formados por cabeça, pescoço, tronco e cauda. Eles podem possuir membros locomotores, geralmente 2 pares com 5 dedos cada um, ou eles podem não possuir esses membros locomotores, como os organismos rastejantes. Além de tudo isso, seus corpos são impermeáveis, queratinizados, cobertos por escamas e com placas ósseas e com poucas glândulas. Além de que a sua pele ela é muito ressecada e resistente. Mas, quanto aos hábitos alimentares, há espécies carnívoras, como os crocodilos e jacarés, herbívoras, como algumas tartarugas e jabutis, ou endonívoras, como os lagartos, serpentes e camaleões. Atualmente, o grupo está representado por mais de 6.000 espécies, mas de apenas 5 ordens, como os rinocéfalos, que são representados pela tuatara, os crocodilianos, representados pelos jacarés, alligator e o próprio crocodilo, os lacertílios, representados pelas pequenas lagartixas e os grandes dragões de Komodo, os ofídeos, que são representados pela serpente, e os quelônios, que são representados, por exemplo, pelos jabutis e as tartarugas. O sistema tegumentar é formado pela pele e seus anexos, e tem como função principal proteger o corpo contra desidratação, agressões físicas, agentes infecciosos e também a perda de calor. A pele dos répteis é uma das maiores inovações evolutivas do grupo, sendo espessa, secas e recoberta por escamas, o que representa uma adaptação essencial à vida fora d'água. A epiderme é a camada mais externa, composta por células mortas queratinizadas, que formam uma barreira protetora. Já a derme mais profunda contém vasos sanguíneos e terminações nervosas, e em algumas espécies, células pigmentares, responsáveis por variação de cor e camuflagem. As escamas podem ter diferentes formas e funções. Servem como proteção mecânica, reduzem a perda de água e, em alguns casos, auxiliam na locomoção. Alguns casos, como o camaleão, possuem cromatóforos altamente desenvolvidos, que permitem mudanças rápidas de coloração, usada tanto na camuflagem quanto na comunicação e regulação térmica. Nas tartarugas é um pouquinho diferente. Elas apresentam escudos córneos fundidos às placas ósseas da carapaça e do plastrão, formando uma estrutura protetora rígida, que é essencial para a defesa contra predadores. Equidise, também conhecida como troca de pele, que é realizada por todos os répteis, mas de 2 maneiras diferentes. Nas serpentes, o processo ocorre de forma completa, saindo a pele inteira como um tubo contínuo. Já nos lagartos, a pele se solta em pedaços menores e aos pouquinhos. Essa troca é importante não apenas para o crescimento, mas também para eliminar parasitas e renovar o tegumento. O esqueleto é dividido em 2 partes. O esqueleto axial, que é composto pelo crânio, pela coluna vertebral, costelas e o externo. E pelo esqueleto appendicular, que é formado pelos membros e suas cinturas, que é o peitoral e a pélvica. O tipo de esqueleto dos répteis varia bastante. O esqueleto das tartarugas, por exemplo, é único entre os répteis. A carapaça e o plastrão são formados por ossos fundidos à coluna vertebral e às costelas, o que confere grande proteção, mas pouca flexibilidade. Já as serpentes apresentam esqueleto extremamente flexível e alongado, com um grande número de vértebras. Elas não possuem externo, e sua locomoção ocorre por meio de movimentos ondulatórios e contrações musculares, que utilizam as escamas ventrais como os pontos de apoio. O crânio das serpentes é altamente móvel, com ossos articulados e elásticos, permitindo engolir presas inteiras, mesmo que muito maiores do que sua cabeça. Já os crocodilos são os répteis com o esqueleto mais robusto e pesado, ideal para sustentar o corpo, tanto em terra quanto na água. Bom, falando um pouco agora sobre o sistema digestivo dos répteis, ele é completo, variando significativamente entre as espécies devido à grande diversidade de dietas.
A boca é o primeiro ponto do nosso sistema, que é basicamente por onde a comida vai entrar no corpo desses animais. Essa estrutura vai variar. Então, por exemplo, as tartarugas, elas vão ter um bico ósseo, enquanto outras espécies possuem dentes adaptados para capturar e segurar a presa. A faringe e o esôfago vão ser o que vão conectar a boca ao estômago. Nas serpentes em específico, esse esôfago ele vai ser altamente elástico, justamente para permitir a passagem de alimentos mais volumosos. O estômago é o local onde ocorre a digestão química, com a liberação de ácidos e enzimas. Em animais que se alimentam esporadicamente, como os jacarés, ele é extremamente ácido, ao ponto de conseguir digerir as presas por inteiro, incluindo seus ossos. Em seguida, nós temos o intestino, que vai ser basicamente dividido no intestino delgado e no intestino grosso. No delgado, a digestão é contínua e os nutrientes eles vão ser absorvidos, enquanto no grosso, ele vai ser responsável pela absorção de água e pela formação das fezes. E por último, a gente tem a cloaca, que é a câmara final, que é comum tanto aos sistemas digestivo, excretor e reprodutor. Auxiliando e sendo crucial nesse processo de digestão, a gente vai ter uns órgãos acessórios, que são compostos pelo fígado e pelo pâncreas, assim como em outros vertebrados. Alguns deles vão possuir a digestão esporádica, ou seja, uma alimentação mais irregular, como as pitons fazem. Eles possuem um sistema digestivo que pode ser ativado rapidamente após uma grande refeição. Esse sistema aumenta o tamanho e a atividade enzimática para lidar com a carga alimentar, retornando a um estado de inatividade entre as refeições. Sistema circulatório. O sistema circulatório dos répteis é fechado e apresenta dupla circulação, permitindo que o sangue passe 2 vezes pelo coração. O átrio direito é totalmente separado do átrio esquerdo, o que garante melhor organização no fluxo sanguíneo. Nos crocodilianos, o coração possui 4 cavidades bem definidas, com ventrículos completamente separados. Nos demais répteis, como tartarugas, lagartos e serpentes, o ventrículo é parcialmente dividido, mas a mistura de sangue arterial e venoso é mínima. O ventrículo desses répteis funciona como 3 cavidades internas. Uma crista muscular separa parcialmente o ventrículo em 2 regiões, a cava pulmonar e a cava venosa, enquanto uma terceira cavidade, a cava arteriosa, se comunica com a cava venosa por um canal intraveicular. O sangue entra no coração por 2 átrios. O direito recebe o sangue venoso do corpo e o esquerdo o sangue oxigenado vindo dos pulmões. A saída de sangue ocorre pela artéria pulmonar e pelos arcos aórticos direito e esquerdo. Os répteis, como tartarugas e escamados, conseguem alterar o fluxo sanguíneo conforme a necessidade de respiração ou de regulação térmica. Essa mudança ocorre por variações de pressão entre os circuitos pulmonar e sistêmico e pelo controle do sangue retido na cava venosa. O sistema circulatório é adaptado às variações de temperatura corporal e às condições ambientais, permitindo economia de energia e estabilidade fisiológica. Sistema excretor. O sistema excretor dos répteis é constituído pelos rins, que filtram o sangue e removem os resíduos metabólicos e toxinas, como a própria amônia, sendo a principal excreção nitrogenada desses seres o ácido úrico. Essa substância ela é semissólida e com pouca água, uma adaptação que ela vai ser crucial para a vida terrestre e que vai minimizar a perda hídrica, porque eles habitam ambientes muito secos na maioria das vezes. Além disso, as excretas elas são eliminadas através da cloaca, um poro comum ao sistema digestório e reprodutor. A maioria dos répteis não possuem bexiga urinária, como os crocodilos e muitas cobras, porém, nos que têm bexiga, ele ajuda a armazenar urina bem concentrada. Já nos répteis marinhos, além da excreção normal, eles também fazem uma excreta de sal. O excesso de sal retirado do sangue é levado para as glândulas excretoras do sal, que ficam na área dos olhos ou do nariz. O sistema nervoso dos répteis é composto pelo encéfalo, medula espinhal, nervos e órgãos sensoriais. O encéfalo é liso e dividido em 3 partes principais: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O cérebro tem proporções reduzidas quando comparado ao dos mamíferos, e os hemisférios cerebrais ocupam uma área menor, correspondendo a uma pequena fração do peso corporal total. A medula espinhal é longa e se estende até a cauda, sem formar a cauda equina. O sistema nervoso é protegido pela coluna vertebral e apresenta estrutura ganglionar, com nervos periféricos que conduzem estímulos motores e sensoriais. Os répteis possuem 12 pares de nervos cranianos,
característica que marca sua posição entre os vertebrados. Seus movimentos são coordenados principalmente por reflexos medulares e centros locomotores. O sistema sensorial é bem desenvolvido, destacando-se o olfato e a audição. Os olhos possuem adaptações específicas para ambientes aquáticos e terrestres. Em serpentes, há a fosseta loreal, um orifício entre o olho e a narina que percebe variações de temperatura, sendo essencial para a localização de presas e predadores. Além disso, esses animais possuem órgãos de Jacobson, situados no céu da boca, permitindo identificar odores e rastrear presas. Dessa forma, o sistema nervoso e sensorial dos répteis reflete adaptações que garantem sua sobrevivência em diferentes ambientes e modos de vida. Mudando o tópico agora, a gente vai falar sobre o sistema reprodutivo. Os répteis, em sua maioria, eles apresentam reprodução sexuada com fecundação interna. A anatomia reprodutiva varia entre os diferentes grupos, mas todos vão compartilhar uma estrutura em comum, que é a cloaca. Começando pela fecundação, ela é interna, o que foi um avanço evolutivo que permitiu que os répteis conquistassem o ambiente terrestre, uma vez que não dependiam mais da água para realizar a reprodução. Em algumas espécies de tartarugas e serpentes, as fêmeas podem armazenar o esperma por um período prolongado, permitindo a fertilização meses depois da cópula. Seguindo pela gestação, ela vai variar entre ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Os ovíparos, que são a maioria dos répteis, eles botam ovos que são incubados externamente. Estes filhotes eles vão se desenvolver dentro do ovo, se alimentando de reservas nutritivas. Os vivíparos é quando o embrião se desenvolve internamente e a mãe fornece os nutrientes ao longo dessa estadia do bebê, que nem os seres humanos. E os ovovivíparos vão ser quando os ovos permanecem dentro da mãe e eclodem antes ou logo depois da postura. Por último, uma característica em comum de todos eles, o desenvolvimento é direto, o que significa que não há um estágio larval. Os filhotes eles eclodem ou nascem como miniaturas dos adultos e vão crescendo ao longo da vida. Os répteis apresentam um sistema respiratório pulmonar exclusivo, sendo este o principal meio de obtenção de oxigênio. Os pulmões dos répteis são alguns bem desenvolvidos e mais complexos do que os dos anfíbios. Internamente apresentam dobras e compartimentos, favorecendo uma respiração mais eficiente. Em algumas espécies, como os crocodilianos, o sistema pulmonar é ainda mais elaborado, o que permite uma ventilação contínua e eficaz. A ventilação pulmonar ocorre graças à ação dos músculos intercostais e dos movimentos da cavidade corporal. Diferentemente dos mamíferos, os répteis não possuem diafragma. A expansão do tórax é feita por meio de movimentos das costelas, o que altera o volume de cavidade torácica, permitindo a entrada do ar nos pulmões. Nos répteis marinhos, como algumas tartarugas, iguanas e serpentes, existem adaptações fisiológicas específicas que possibilitam longos períodos submersos sem a necessidade de respirar constantemente. Um desses mecanismos é a bradicardia de mergulho, processo no qual o batimento cardíaco é reduzido drasticamente, diminuindo o consumo de oxigênio e prolongando o tempo de permanência debaixo d'água. Além disso, algumas espécies apresentam respiração acessória. Esse tipo de respiração é especialmente importante em tartarugas aquáticas, que conseguem absorver oxigênio dissolvido na água através dessas mucosas. Bom, esse vídeo buscou apresentar um pouquinho sobre os répteis. Eles se tratam aí de um grupo extremamente diversificado, que vai desde uma espécie tão pequena quanto um lagarto, até como um exemplar grande, um predador grande, como um jacaré. Eles têm grandes particularidades sobre si, sobre como eles atuam, e em geral eu acredito que eles representam uma pequena parcela da grande diversidade presente no planeta Terra. Esse aqui é o último vídeo de biologia dos 3 anos da ETESP. Ele foi editado por mim, Lucas Chu, e pesquisado por Ana Clara Lima, Beatriz Hasegawa, Beatriz Sayuri e Giovana Soares. Muito obrigado pela sua atenção.